Olá, bem-vindo ao Ricardo Mota Entrevista, aqui pela TV Pajuçara. A nossa convidada essa semana é a médica hepatologista Leila Tojal. Nós vamos falar sobre a Associação Alagoana de Apoio aos Doentes de Fígado e Transplantados de Fígado. Uma entidade criada por ela e presidida por ela e que vem desempenhando um trabalho de conscientização junto à população, principalmente em relação às hepatites virais, e a gente vai falar sobre isso, mas inicialmente quero agradecer sua presença, doutora Leila. Como é que nasceu essa associação e por que? É um volume tão grande assim que, enfim, necessite de uma entidade para organizar e que as pessoas atuem conjuntamente? Olá, Ricardo, olá a todo o público que está nos assistindo. É uma grande felicidade estar aqui com vocês e falar dessa associação que foi criada por mim junto com outros transplantados de fígado há cerca de 2 anos. E o transplante hepático, ele envolve tanto o período pré como o período pós-transplante, e isso implica em algumas dificuldades de medicamento, de acesso a exames, de acesso ao médico. Então, a gente viu a necessidade da gente se unir para que todo o transplante começasse a dar mais certo, né? Dar um apoio ao paciente transplantado, à família dos transplantados, que se uniram também a nós nessa associação, para que isso que seja um sucesso. Eu falei aqui nas hepatites virais. Elas são uma principal causa que resulta no transplante de fígado, quando resultam? A principal causa de transplante de fígado ainda é a hepatite C, né? É uma epidemia silenciosa. É impressionante como isso vem crescendo, né? É verdade, é uma epidemia silenciosa e nós temos uma meta da Organização Mundial de Saúde até 2030 erradicar a hepatite C do mundo. Atualmente nós temos tratamentos que conseguem negativar o vírus em quase 100% dos casos. Ela é a mais letal? Ela é a mais letal, pode evoluir em 20 a 25% dos casos para cirrose e em 5% dos casos para câncer de fígado. Então, esses pacientes precisam ser identificados e tratados precocemente para que não cheguem a necessitar de um transplante hepático. O exame de rotina detecta a hepatite C? O exame de rotina super fácil, disponível em qualquer posto de saúde, é apenas uma furadinha no dedo, que é o conhecido teste rápido da hepatite, e tanto da hepatite B como da hepatite C. Você se dirige a qualquer unidade hospitalar pelo SUS e você vai fazer uma furadinha no dedo. Em poucos minutos, 15 a 20 minutos, você sabe se é portador do vírus. Caso você seja portador, você é encaminhado para as unidades de tratamento. Aqui em Maceió, aqui em Alagoas, os centros de referência são o Hospital Universitário, onde eu trabalho. A gente trabalha num setor chamado Hospital Dia, e também no Hospital de Doenças Tropicais, que é o Hospital Elvio Alto, que também tem ambulatório de referência de hepatite. Eu lembro aí pela década de 1990, sou antigo, né? Que quando surgiu, apareceu com mais visibilidade a hepatite C, havia uma dificuldade muito grande em relação à medicação, né? Muito grande. Porque a própria Anvisa não aprovava e quis haver a importação. Como é que está esse cenário hoje para o tratamento da hepatite C? Eu sou também meio contemporânea sua, viu, Ricardo? Não, porque bem mais jovem. Eu alcancei na época da minha residência em São Paulo todo esse início de tratamento. O vírus da hepatite C, na verdade, ele foi identificado pela primeira vez entre 1989 e 1990. Então, a princípio, o tratamento era muito sofrido, com diversos efeitos colaterais e com uma eficácia muito baixa. Cerca de 10% dos pacientes conseguiam curar o vírus, e isso foi aumentando com o surgimento de outros tipos de interferon, que eram injeções que se tomavam, associadas a uma medicação que ficou bastante conhecida também, que é ribavirina, mas isso, com muita sorte, o paciente só conseguia chegar
a ter cerca de 50% de negativação viral e os outros 50% poderiam evoluir a passos largos para a cirrose hepática. Eu lembro, se ela me permite, que havia inclusive a iniciativa de se buscar na justiça, né, o acesso a essa medicação. Exatamente. Isso também acabou. Isso também acabou. A princípio, nós fizemos até em outro momento uma associação dos pacientes portadores de hepatite C para lutar por isso, né, via judicial, mas hoje em dia, graças a Deus, não existe mais isso. O SUS disponibiliza o tratamento é muito simples, é apenas um comprimido diário, 3 meses, com a erradicação de 98% dos casos do vírus, é curado em 98% dos casos. Então, nós estamos na época realmente de conseguir erradicar esse vírus. Agora, qual é a nossa grande luta? Buscar o paciente portador, que pode ser portador e não saber. Como é uma epidemia silenciosa, né? Pois é, epidemia silenciosa. Eu vi recentemente que a hepatite C é, sem dúvida nenhuma, aquela que, enfim, mais se multiplicam os casos no Brasil hoje. Por que isso acontece? A que se deve essa epidemia? Porque tem uma transmissão mais ou menos específica ou não? Exatamente. Tanto a hepatite B como a hepatite C pode haver transmissão parenteral, quer dizer, através de objetos cortantes que possam conter pequenas partes de sangue, como lâminas de barbear, como alicates de unha, como materiais médicos e odontológicos não bem esterilizados. E a outra forma de transmissão seria a transmissão sexual, que na hepatite C é menos frequente. No passado, nós usávamos injeções que não eram descartáveis. E essas pessoas que têm mais de 40 anos, é justamente o público que a gente procura mais. Porque usaram... É onde se identifica mais a hepatite C? É onde se identifica mais a hepatite C, porque no passado, como não se usavam seringas descartáveis, e aí até mesmo entre os atletas tinha toda os times de futebol se juntavam para tomar antes aquele gluconergan, que era o conhecido energético, né? E aí, com essa má esterilização, transmitia de um paciente para o outro e às vezes times de futebol inteiros contraíram esse vírus, né? Então a gente busca principalmente essa faixa etária para buscar erradicar. Os pacientes mais jovens, portadores do vírus, já não são tão frequentes. A gente encontra, mas a faixa etária mais prevalente é de 40 anos ou mais. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar ainda sobre hepatite, claro, o transplante será tema da nossa conversa, mas assim também é uma coisa que me impressiona, tem aumentado o número de casos de hepatite A e B, né, por falta de vacinação. Exatamente. Será que até aí essa turma está mexendo? Exatamente. A gente volta daqui a pouco.